E o Fortaleza acertou a contratação do treinador português Renato Paiva. Meus amigos, o Paiva é conhecido por dois trabalhos aqui no futebol brasileiro, né? No Bahia e recentemente no Botafogo. Mas o Paiva ele tem um currículo bem interessante. Ele ficou 18 temporadas nas divisões de base do Benfica. E lá ele conseguiu formar alguns talentos, como o goleiro Ederson, brasileiro, o lateral direito João Cancelo, o meia Bernardo Silva e o zagueiro Rubem Dias, né? Essa turma que está até lá no Manchester City. Mas assim, o Paiva saiu lá do Benfica e foi lá para o Independente Del Valle do Equador e conseguiu um título inédito para o Independente. Só para você ter, a primeira vez que o Independente foi campeão equatoriano foi justamente com o Renato Paiva. Aí ele recebeu uma proposta irrecusável do León, lá do México, mas lá ficou pouco tempo, acabou saindo lá por decisão própria e assumiu o Bahia, né? O Grupo City foi atrás dele e contratou. Só que no Bahia, em 23, o Paiva foi campeão baiano, mas olha, a temporada lá não foi muito boa, né? Ele não passou da primeira fase da Copa do Nordeste e tiveram alguns resultados lá bem puxados. 6-0 para o Sport e 3-0 para Fortaleza, que marcaram bastante isso. E ele acabou tendo alguns problemas com algumas torcidas, né? As entrevistas coletivas, ele acabava falando algumas coisas, os torcedores não gostavam muito. E o Bahia sempre brigando ali na zona de rebaixamento no Brasileirão em 23, ele acabou demitido em setembro. Voltou para o México, onde trabalhou no Toluca do México, né? No Toluca. E aí, meus amigos, ele volta para o futebol brasileiro, né? Em fevereiro, quem diria, né? O Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, depois de 2 meses procurando treinador, chamou o Renato Paiva. E o Paiva no Botafogo foi bem interessante, porque é o seguinte, no Campeonato Carioca não fez nada assim, o time não chegou sequer às semifinais, mas no Brasileiro, que começou mais ou menos, ele acabou dando uma arrancada interessante, ficou ali no G6, e na Libertadores começou mal, mas deu uma arrancada incrível e o time se classificou para as oitavas de final da Libertadores. E no Mundial, né, na Copa do Mundo de Clubes, foi um negócio, né? Ele surpreendeu o mundo ao vencer o PSG por 1-0, um negócio que espantou a todos. Mas quando foi contra o Palmeiras, né, perdeu por 1-0 e muita gente o criticou pela forma como o Botafogo acabou atuando, né? O time foi muito defensivamente. E aí acabou sendo demitido. Enfim, é um treinador que eu acho que tem um currículo interessante, mas eu prefiro esperar. Depois do que o Vojvoda fez no Fortaleza, eu querer falar que um treinador é bom, ruim, péssimo, vai ter resultado, não, seria muita conversa minha, porque o que o Vojvoda fez foi algo surreal, ainda mais o Vojvoda que era um desconhecido e veio lá do Chile. Então, esperar o Renato Paiva, a estreia dele é justamente contra o Bahia, sábado, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.